Olá a todos, episódio do CBcast aqui de Unai, o nosso podcast número 52. Hoje comigo aqui a nossa entrevistada Maria Eduarda Pimentel, que é graduanda da Faculdade de Ciência e Tecnologia aqui de Unai, a Facto, do curso de Direito. E ela escreveu um trabalho muito interessante que recebeu, né, Maria Eduarda, a nota máxima, foi aprovada com distinção, né? E isso, falar em distinção, a gente vai comentar depois que o trabalho fica disponível para pesquisa, para qualquer pessoa que queira, né, ter acesso na biblioteca da Facto. O tema do trabalho dela foi diabetes tipo 1 e a jornada para reconhecer esses pacientes como portadores, pessoas, né, portadoras ou pessoas com deficiência. Esse foi o tema. E nós vamos falar sobre esses desafios dessas pessoas, né, Maria Eduarda? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, finalizar o curso de Direito com a oportunidade de falar sobre um tema tão pouco conhecido, é uma ótima oportunidade, realmente. Muito obrigada. Maria Eduarda, o seu trabalho ele parte de uma experiência pessoal. O seu namorado, Ricardo, ele tem um diagnóstico, tá? E como que essa vivência, essa vivência foi transformada numa problemática para o seu trabalho de conclusão de curso? Inicialmente é impossível falar sobre o tema sem comentar sobre o diagnóstico do Ricardo, porque foi através do diagnóstico dele que eu pude conhecer o que é diabetes tipo 1. Inicialmente eu não sabia o que era diabetes tipo 1. Quando a gente fala de diabetes, geralmente a gente lembra muito das pessoas mais velhas, né? Dos nossos pais, dos nossos avós que possuem ali a diabetes tipo 2, que é a diabetes que ela é desenvolvida ao longo da vida devido aos maus hábitos alimentares, ao sedentarismo. E eu não sabia que existia mais de um tipo de diabetes. Então o Ricardo, ele teve o diagnóstico por volta dos 21 anos, quando ele estava terminando a faculdade de Engenharia Agrícola Ambiental, finalizando o curso também. E os sintomas iniciais ali que a gente conseguiu identificar, que é até bom também para o pessoal saber identificar de outras pessoas que tiverem, foram sede excessiva, muitas idas ao banheiro, né, para fazer xixi, e ele comia muito, se alimentava muito bem, uma alimentação equilibrada, com exercícios físicos, e ele perdeu cerca de 29 quilos ali em poucas semanas. Muita coisa. Então, inicialmente, ali no começo, a gente pensou que pudesse estar associado à ansiedade devido à finalização do curso. Mas aí uma tia dele resolveu fazer ali a medição da glicose, a aferição da glicose dele, e constatou que ele estava com a glicose muito alta, mais de 300. A gente foi ali no hospital e logo recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1. Certo. E aí é muito complicado esse diagnóstico, porque diabetes tipo 1 é diferente, porque como a diabetes tipo 2, o pâncreas, ele tem dificuldade de utilizar a insulina da maneira correta. Então, diabetes tipo 1 não é a mesma coisa porque o pâncreas para de produzir a insulina. É uma doença autoimune, então a pessoa se torna insulino-dependente para o resto da vida. O que significa esse tratamento? A pessoa precisa calcular a quantidade de carboidratos que tem em todas as refeições, para daí ela calcular a quantidade de insulina que ela vai aplicar para manter a glicose dela no alvo, que é o alvo, né? É entre 70 a 180 miligramas por decilitro. Perfeito. Então muito é um bom. tratamento muito complexo. É complexo e exige uma habitualidade e um esforço muito grande. Exatamente. E uma dedicação, né, muito grande, né? E invariavelmente a ajuda, né, de familiares, amigos, né, pessoas próximas. No seu trabalho de conclusão de curso, ele baseia-se então no modelo social da deficiência, porque ele parte na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. O que significa então a deficiência ser identificada com base em barreiras sociais, para que você pudesse encaixar, né, esse conceito na diabetes mellitus tipo 1. Certo. Primeiro a gente precisa identificar o que é a definição jurídica de pessoa com deficiência, né? Significa impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, ao interagir com barreiras, possam obstruir a participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. O Brasil adota o modelo social de deficiência, que significa nada mais de que a deficiência ela não deve ser enxergada como um impedimento físico apenas,
mas como um reflexo da estrutura da sociedade que não está preparada para acolher a diversidade. Então, como a gente identifica? A pessoa que tem diabetes tipo 1, ela enfrenta desafios, né? Ao longo do trabalho a gente conseguiu identificar isso, desafios no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, que respingam ali também na convivência familiar, e são estes desafios que acabam ali conceituando que realmente se trata de pessoa com deficiência. Perfeito. Você fez uma pesquisa ampla, empírica, questionários, entrevistou pessoas que possuem a doença, né? Foi um trabalho com uma cientificidade muito grande, até porque foi aprovado com distinção. A pergunta qual a falha estrutural e primária que leva até as pessoas que dependem de medicamentos básicos, né, a ter que promover ações na justiça? Essa pesquisa que você fez, até um tanto quanto ampla, foi nacional, né? Foi no Brasil inteiro? Isso, eu fiz essas pesquisas através do Google Forms. Esses formulários, eu fiz 3 formulários diferentes. Um formulário eu enviei para as pessoas que possuem diabetes tipo 1 já na fase adulta, justamente para a gente ter uma perspectiva da vida adulta, como funciona. Para os pais e responsáveis por crianças e adolescentes que têm a doença, para a gente identificar ali como funciona a infância mesmo, da criança que tem a condição, e, por fim, profissionais de saúde ali, porque acaba que o trabalho ele não pode invadir tanto o campo da saúde. Esses questionários a gente conseguiu identificar que realmente existem ali barreiras, a maioria das pessoas respondeu as perguntas com barreiras no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, dificuldade de acesso a insumos essenciais. Inclusive, no que tange ao acesso a insumos essenciais, no trabalho a gente vai falando sobre a questão de equipamentos, né, mais tecnológicos que tem atualmente que garantem um bom tratamento, que são os sensores de glicose, que são um equipamento que fica ali acoplado no corpo do paciente. Então, nesse caso, o paciente ele não precisa ficar furando o dedo toda hora para aferir a glicose, né, que é feito através do glicosímetro tradicional. Aqui, o paciente fica com o equipamento que mede a glicose em tempo real, e é um sensor que passa o celular, e aí a gente já consegue ver através do celular qual que é o nível da glicose. Um aplicativo integrado que permite, a tempo real, passar essas informações. Então, veja bem, o pai, ele está na escola sem saber ali como está a glicose do filho. Ele consegue, através do próprio celular dele, ir monitorando a glicose do filho que está na escola. Agora, o pai que não tem acesso a esse equipamento, ele é chamado o tempo todo para ir na escola dar essa assistência. Então, a importância. Tem também as bombas de insulina, é importante falar também, que elas vão injetando ali a insulina também de maneira automática. Só que além desses equipamentos que não são incorporados atualmente pelo SUS, a gente tem equipamentos indispensáveis como os glicosímetros tradicionais, que é o exame de ponta de dedo, e as tirinhas e tudo mais, as insulinas que já são incorporadas, que elas também são equipamentos que eles não são distribuídos de maneira uniforme, universal. Uniforme, exatamente. Porque realmente a gente conseguiu identificar através do trabalho. E pelo que eu me lembro, existem falhas no fornecimento. Você identificou no seu trabalho. Exatamente. Inclusive fez um gráfico que demonstrou que vários dos pacientes já tiveram alguma fase da vida ter que promover ações judiciais para obter algo que já faz parte da política pública. Exatamente, né? porque questão na verdade... de gestão mesmo. Gestão, porque na verdade isso é feito de maneira regional, né? Cada cidade tem o seu protocolo, e como cada cidade fica responsável ali pelo seu próprio protocolo e pela aquisição ali de medicamentos, às vezes, mesmo tendo aqui na região equipamentos de maneira uniforme, em uma outra região, em outros estados, pode ser que ocorra essas falhas no fornecimento. Isso acaba as pessoas recorrendo ali administrativamente, quando não conseguem, acabam recorrendo também ao judiciário para obter esses equipamentos. Correto. O seu trabalho também traz uma comparação até um tanto quanto impactante, que é justamente comparar uma situação de hipoglicemia no trânsito com a situação de alguém que estaria ali embriagado também no trânsito. Qual foi a sugestão que o seu trabalho sutilmente ali fornece para essa situação específica, Maria Eduarda? Aqui, na verdade, a gente precisa também identificar o que se tratam as hipoglicemias e as hiperglicemias, né? Hipoglicemia é quando o paciente está com a glicemia abaixo de 70 miligramas por decilitro. Então, aqui ele vai sentir, tem sintomas como
tontura, dores de cabeça, a pessoa fica com a visão turva. E nos casos de hiperglicemia, quando a glicose está acima de 180 miligramas por decilitro, ela fica ali com má circulação, que também vão gerar dores de cabeça, e essas situações elas também geram complicações a longo prazo. As hipoglicemias, elas se equiparam a pessoas bêbadas, né, situação ali de embriaguez, justamente porque a pessoa ela perde a consciência, e em casos mais graves ela pode inclusive desmaiar. Então no trânsito isso é muito perigoso, porque ela coloca a vida dela em risco e também coloca a vida das outras pessoas em risco. O trabalho, ele verifica que caso, né, fosse reconhecido como pessoa com deficiência, essas pessoas teriam acesso, por exemplo, às vagas reservadas para pessoas com deficiência. Nos grandes centros, isso é muito importante porque é uma parada rápida, né? A pessoa às vezes fica ali um longo tempo procurando uma vaga de estacionamento, então ela demora muito para conseguir parar e corrigir essa glicose, comer alguma coisa, fazer esse controle, e aí pode acabar desmaiando e acontecendo alguma fatalidade. Então esse é um exemplo aí de uma melhoria, né, que poderia ocorrer. No seu trabalho, por vários momentos, citam as mães pâncreas. O que é isso? Você pode conceituar? Essa é uma parte importante do seu trabalho. E como que a falta de apoio nas escolas, nas instituições, e até a falta de conceituação, de inserção como PCD, pode agravar as situações dessas mães. Mães pâncreas, na verdade, é um termo muito legal que foi desenvolvido pela comunidade de pessoas que possuem diabetes tipo 1. É um termo carinhoso para denominar as mães que acabam assumindo a função de um órgão que deveria funcionar normalmente, que é o pâncreas, né? Que no caso do diabetes tipo 1, ele para de produzir insulina. Então essa mãe, veja bem, ela precisa aferir a glicose do filho dela mais de 8 vezes ao dia, e nessas 8 vezes, toda vez que ele for comer, que ele for fazer uma refeição, precisa ainda aplicar insulina. Então, é um cuidado em tempo integral que ela realmente assume a função do órgão. E esse cuidado, ele acaba sendo muito mais complicado quando ela não tem um apoio da sociedade. A gente viu no trabalho, através das pesquisas que foram realizadas, que essas mães, elas enfrentam dificuldades ali do apoio escolar. Uma questão interessante do trabalho, professor, é que a gente conseguiu visualizar um estudo que foi feito, que a maioria dos professores envolvidos ali no estudo respondeu que acredita que a criança que tem diabetes tipo 1, durante uma crise de hipoglicemia, ela não pode comer doce, sendo que ingerir açúcar nessas situações vai salvar a vida da criança. Então a gente observa uma falta de capacitação dos profissionais da educação, a gente observa que, inclusive, né, conseguimos identificar também que eles são proibidos até de aferir a glicose dessas crianças. Então, toda vez que a criança tem algum sinal ali de estar com hipoglicemia ou com hiperglicemia, o pai ou a mãe precisa ir largar seu emprego e ir até a escola para identificar e aferir ali a glicose para saber se o filho está com alguma situação de emergência. Então, isso acaba atrapalhando muito realmente ali a vida profissional, e essas mães, elas acabam abandonando o seu emprego para cuidados em tempo integral. Foi isso que a gente conseguiu ali identificar durante o trabalho. Muito pertinente. E falar aí em perda de emprego, perda de oportunidades, você pode citar dificuldades que os seus entrevistados tiveram para acesso a cargos públicos? Sim, a gente conseguiu identificar na questão dos editais dos concursos públicos dos policiais e militares que o diabetes é considerado uma doença incapacitante para concorrer às vagas ali da ampla concorrência. Eu acredito que justamente porque são profissões que exigem muito esforço físico, né, ali, e pode realmente acabar gerando crises de hipoglicemia. Mas o problema é que essas pessoas, elas não podem concorrer também para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, né, que são os cargos ali administrativos, justamente porque elas não se enquadram como pessoa com deficiência. Ou seja, pessoas com diabetes mellitus tipo 1, elas se encontram no limbo jurídico. Exatamente. Né? Nem favorável e uma restrição de um lado e uma situação não favorável de outro. Elas são doentes demais para concorrer para ampla concorrência, mas elas não são doentes o suficiente para serem consideradas pessoas com deficiência.
Então, realmente, a gente identifica que existe uma falta de legislação. É, na verdade, uma condição invisível mesmo. Muito bem, Maria Eduarda. Seu trabalho ele foi aprovado com distinção. Isso a gente começou falando dessa parte, né? Foi uma pesquisa muito robusta, muito profunda. Ela foi motivada por uma questão pessoal, mas que não atrapalhou em nada o trabalho científico que você desenvolveu. Tanto é que saiu uma coisa bastante interessante. E fica lá disponível para quem quiser, né, consultar. Foi encapado, está na biblioteca da instituição, né? E ele aborda também um pouco, embora não faça uma pesquisa voltada para o impacto financeiro, você fez algumas menções, né? Você pode citar a relação entre a importância de prevenir do que remediar esse aspecto da diabetes? Certo, eu citei os equipamentos de tecnologia mais avançada, que são os sensores. Atualmente, um sensor de glicose, ele custa em média uns R$300, só que ele dura apenas 15 dias. Certo. Então, ali é um custo mensal de cerca de R$600 para esse paciente. Se colocar ali na ponta da caneta para o Estado, isso fica um custo elevado, né, para esse fornecimento. As bombas de insulina também, acredito que fica ali em média de 15 a 20 mil reais a aquisição delas. Nada barato, né? Nada barato. Mas acabando que se a pessoa ela tiver acesso a esses equipamentos, ela tem uma vida normal, porque ela vai conseguir ali fazer um bom controle da glicose dela para manter sempre no alvo, e ela vai ter uma vida de uma pessoa com autonomia, na vida adulta, produtiva normalmente. Mas a criança, por exemplo, que ela não tem o acesso a esses equipamentos, ela não vai ter um controle da glicose tão eficaz. Certo. E a longo prazo isso gera complicações graves, né? A gente vê aí, conseguimos identificar no trabalho uma porcentagem alta de amputações. Essas pessoas, elas perdem a visão. Então são ali comorbidades que elas vão gerar para o Estado a longo prazo um custo com internações muito mais alto. Poderia ser prevenido. No trabalho a gente toma um cuidado ali para não adentrar tanto nessa questão financeira. Que com certeza vai ser objeto de novos estudos. Exatamente, né? Porque realmente ele é um outro estudo, né? Um outro estudo, exatamente. Mas conseguimos inicialmente identificar que realmente, se fosse possível prevenir essas complicações, geraria menos custos para o Estado. Partindo já para o final da nossa entrevista com a Maria Eduarda Pimentel, no seu importantíssimo trabalho, qual é a mensagem final para Unai, para a nossa região, que você forneceria dentro desse tema que você trouxe? É ótima oportunidade de estar aqui falando sobre diabetes tipo 1 hoje. Como eu falei inicialmente, é uma doença invisível, né? A maioria das pessoas não sabe diferenciar, e eu acredito que informação salva vidas. Então, se hoje eu puder ter ajudado ali as pessoas que estão assistindo a identificar os sintomas e salvar a vida de uma criança, isso é muito importante. Eu gostaria também a oportunidade de falar que existe atualmente um projeto de lei já, que visa distribuir aí os sensores de maneira gratuita para a população. Então, isso é um avanço legislativo municipal muito importante, e a gente precisa sempre estar utilizando aí a oportunidade para falar de temas tão importantes como diabetes tipo 1, que ainda são pouco explorados. Inclusive, no meu trabalho, professor, eu tive muita dificuldade de achar material no campo jurídico. Sim, porque o tema é muito voltado para a área da saúde, mas realmente ele exige uma necessidade da gente falar mais sobre isso e de promover ali legislações específicas para essa pessoa, essa parte da população que está ali considerado invisível na sociedade. Teve um ponto que você fez um comparativo com legislações até de outros países, né, dizendo que tem tratamentos diferentes de acordo com a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, que é o PCD, né, que abrangem aí a pessoa. Eu consegui identificar que países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra já têm legislações específicas voltadas ali para o cuidado para pessoas que possuem diabetes tipo 1, e isso evidencia ali na verdade, uma ampliação internacional do conceito de pessoa com deficiência, que é realmente adotar um modelo social ali de deficiência. O foco não é só na questão da deficiência física visível, sim, mas também de deficiências físicas invisíveis. Um caso atualmente muito pertinente é a questão aí das crianças que possuem autismo. Perfeito.
Parabéns, Maria Eduarda Pimentel, pelo seu trabalho, pela sua entrevista, pelas suas informações aqui para o nosso CBcast. Engrandeceu bastante o nosso programa. Volte sempre quando precisar para anunciar, falar de outros temas e continue a sua pesquisa, continue o seu objetivo. Parabéns. Obrigada. Obrigado a todos. Finalizando o nosso CBcast.